Olá, boa noite aos afetos e desafetos. Estou aqui hoje para falar de um filme um tanto quanto desconhecido, mas baseado no material que as pessoas provavelmente já ouviram falar. O Retrato de Dorian Gray. Aqui no caso eu vou estar abordando um filme de 2009, que é uma espécie de adaptação livre do filme. Não segue, aliás, perdão, uma adaptação do livro, que não segue exatamente o pé da letra o livro. Ele acompanha o livro por cerca de dois terços e o último terço é completamente bonkers, totalmente inventado. Mas tem algumas coisas muito legais nesse filme. E na história do Dorian Gray como um todo que eu queria trazer para discutir no episódio de hoje. Então, para começar, esse é o Retrato de Dorian Gray de 2009. É um filme dirigido por Oliver Parker, que é um diretor aí já razoavelmente conhecido. E ele tem a participação de Ben Barnes como protagonista e Colin Firth, que também já é um artista aí já conhecido, né? Bom, vamos lá. A história de Dorian Gray começa quando o Dorian retorna para a cidadezinha onde ele foi nascido, após ter perdido o avô. O avô faleceu, então ele volta para casa pra, para o velório e para herdar todos os bens do avô, que era muito rico. Nesse retorno, ele acaba descobrindo, né, conhecendo algumas pessoas ali da aristocracia, né? Em especial o nobre Henry, né? E um pintor. O pintor é o Basil Howard. Então, através do Howard, ele reconhece o Henry e eles acabam gerando uma espécie de amizade. O primeiro contato ali do filme, né, a primeira trama, é que o pintor, o Howard, ele percebe que o Dorian é muito belo. Ele tem uma juventude, uma inocência, né? De um menino meio não corrompido pelo mundo. E é exatamente isso que vai dar a entender no livro, e no filme, no caso. Ele parece meio bobo, assim, uma pessoa que não entende as maldades da cidade. Você vê que ele é furtado com facilidade, as pessoas querem tirar proveito dele pelo desconhecimento dele. A falta de contato que ele teve com cidade grande, com as pessoas más e tudo mais. Dando a entender que ele é um garoto do interior. Então, o pintor Howard vê nele essa beleza, não só a beleza física, mas ele percebe que tem algo a mais. Né? E mesmo sem dizer, dá a entender que é essa inocência que o Gray tem. Então ele pede para poder pintá-lo, né? E começam as sessões de pintura. Só que enquanto essas pinturas estão acontecendo, o Henry, que é o nobre amigo do pintor, também se transforma em amigo do Dorian e começa a influenciar mal o Dorian. Dá aquelas dicas do amigo que acha que tá sendo o seu amigão, né? E na realidade o que ele está fazendo, ele está tentando viver a vida que ele queria viver através de você, né? Então esse Henry começa a dar maus conselhos pro Dorian, a dizer o que ele tem que fazer ou não fazer, a agir de forma não pensada, né? A ceder para os seus desejos carnais, quando ele mesmo, Henry, não cede. Né? Ele só flerta com a ideia de que ele também é uma espécie de bom vivant, né? Amante das mulheres, aquela coisa toda, mas na realidade ele é um homem, inclusive casado. E a esposa dele está à espera de um bebê. Então ele entende que a vida e a liberdade dele vai acabar. Portanto, ele quer viver essa vida através do protagonista, né? Através do Dorian Gray. E o Dorian começa a aceitar esses conselhos, né? Mas antes que ele se corrompa completamente, ele acaba conhecendo uma garota, né? Pela qual ele se apaixona, né? Que é a Sybil. E acontece que essa garota, ela também é muito inocente, mas eles se apaixonam e decidem se casar. No filme eles brigam por uma razão meio merda, mas a questão é que ele começa a ter mais prazer pelas coisas, né,
pelas coisas infames e imorais e acaba a dispensando. E ela, é claro, se joga, né, da ponte, se eu não me engano, e falece, né? O que acontece? Isso impacta muito o Dorian. E lá está o Henry para dar mais maus conselhos, dizendo que aquilo era mais uma experiência, que ele deveria ser forte e resistente e partir para o mundo para ter mais experiências. E é isso, exatamente isso que o Dorian Gray faz. Ele começa a ter várias experiências é, corruptíveis, né, da carne. Ele se envolve em orgias, ele se envolve não deixa muito claro, mas dá a entender que ele se torna um homem mais violento, mais cruel, e ele começa a infernizar a vida de todas as pessoas. E isso só vai se agravando. A pintura dele eventualmente fica pronta, né? O Basil Howard termina a pintura. E o que acontece é o seguinte: essa pintura, em um determinado momento, até antes da morte da Sybil, essa pintura ela meio que demonstra essa inocência e beleza que o Dorian tem. E por um momento, o Dorian faz uma espécie de pacto, no estilo de Fausto, né? Um pacto faustiano, assim, com a pintura, no qual ele diz que doaria tudo, né? Daria a alma dele no trono de Satã, que é bem claro em dizer essas palavras, para se manter jovem, como a pintura estava. Né? Tão jovem e bela quanto a pintura feita pelo Basil Howard. Ou seja, a pintura realmente capturou essa beleza. O que eles não entendem é que ela capturou também a inocência do jovem Grey. E daí para frente, todas as mazelas corruptíveis do Grey começam a refletir na sua pintura e não em seu próprio corpo. Ou seja, tudo que o Grey começa a passar, né, todas as doenças que ele deveria ter, toda a corrupção do seu corpo, das suas atividades, começam a se refletir na pintura. E a pintura começa a decair. Mas ele não. Ele se mantém jovem e belo, como quando chegou em Londres. Bom, a história vai seguindo em frente. Dá a entender que o irmão da Sybil, a primeira namorada dele, aquela que se joga no rio, né? Ah, por causa dessa desilusão que ela teve com o Grey, esse irmão, ele quer acabar com a vida do Grey, acredita que ele é responsável. Mas isso vai ser jogado lá pro final. O Grey, eventualmente, é interpelado pelo seu pintor, né? Onde eles têm uma espécie de química, né? Dá a entender que eles se gostam. Dá a entender que o Howard gosta muito do Grey. Aliás, mais do que o Grey gosta dele. Num sentido muito de admiração, mas começa a tomar um viés meio sexual, assim, uma coisa carnal. E isso é parte da corrupção da relação dos dois, né? Era uma relação de uma amizade, né? Podemos dizer que uma amizade colorida, e ela começa a se transformar em uma amizade sexual. Ao perceber isso, o Basil, perdão, exatamente, o Basil, ele nota que aquela inocência não existe mais no Grey. E em uma ocasião, a fim de ver o que acontece o que está acontecendo com o quadro, por que o quadro do Grey está escondido, ele insiste, né, em ver o quadro. E quando o Basil vê o quadro que ele pintou, ele vê que aquilo é um quadro diferente. O Grey que está na pintura é um Grey já velho e decrépito, mostrando marcas de doença no rosto, pústulas e outras coisas. Então, assim, chocado com o fato de que o seu pintor, apreciador da sua beleza e inocência, descobriu a sua falha de caráter exibida ali no quadro, Gray então decide matá-lo. Gray mata o pintor, aquele que viu nele a beleza e a inocência. É um paralelo a matar a consciência, no caso. Como no caso do Pinóquio, quando ele está sem o grilo, né? Quando ele dispensa o grilo. Então é essa mesma ideia, esse mesmo padrão. Acontece que depois desse assassinato, o Grey fica ainda mais cruel.
Ele dispensa o corpo, a polícia não o encontra e ele vive por mais 20 anos viajando pelo mundo, cometendo todo tipo de atrocidade moral que ele pode. Dá a entender que elas são de cunho sexual. Mas ele faz o que dá na telha. E depois de 20 anos, ele volta para a cidade onde ele estava, volta para Londres. E quando ele volta, ele encontra toda a aristocracia londrina, a qual ele corrompeu com suas atitudes. Né? Ele teve relações, participou de orgias e defraudou famílias, enfim. Ele corrompeu, né, toda aquela sociedade. E ele volta a encontrar aquela sociedade já em decadência. Os homens e mulheres já em idade avançada, suas famílias já algumas despedaçadas, mas ele retorna belo e jovem. Para muitos aquilo é visto já como um sinal de algo terrível, de algo não natural. Mas fica algo assim meio que no ar, né? A gente não sabe exatamente se o pessoal percebeu que era algo sinistro, mas eles começam a suspeitar, a entender isso. E aí o filme insere a filha do, do Henry, né? O cara que mal que deu más lições, né, para o Grey, ele teve uma filha e isso reflete no caráter dele, de forma que ele agora, sendo pai, ele se torna um homem que vive pela família, né? Então ele se torna um homem mais íntegro. A filha dele o tirou daquele poço e agora a filha dele está apaixonada pelo Grey. Então você vê também da perspectiva do homem que corrompeu o Dorian Gray, para início de conversa, agora é, ter que olhar para a filha dele sendo um potencial alvo do Grey. Só que o Grey que volta, ele é um Grey um pouco diferente, porque ele está cansado do prazer. Ele descobriu que no prazer não há felicidade. Se tornou um homem cético e desgostoso da vida. Talvez até desejoso pela morte. E ele fala em um momento do filme uma das frases mais interessantes, onde ele diz que aquilo que dá felicidade é exatamente aquilo que tem duração curta. Ou seja, agora com juventude duradoura, beleza duradoura, possibilidade de todas as práticas vis que ele queria fazer de forma também duradoura, nenhuma delas tem nenhum valor. Se tornaram insócias. Então você tem aqui agora um Grey maduro. E esse Grey maduro, ele ainda não entrou em contato com seu próprio eu, mas ele sabe que ele está corrompido. E ao perceber que ele está apaixonado por essa garota, filha do Henry, ele começa a sentir um pouco de remorso sobre as coisas que ele fez no passado. E ao encarar novamente a pintura, ele vê o quão decrépita ela está, né? Já virou praticamente um zumbi, né? A pintura horrorosa, assim, monstruosa. Bom, acontece que, para terminar a história, o Henry suspeita, vai procurar o quadro, porque ele lembrou da ocasião onde eles tinham feito um pacto, que foi uma coisa meio que leviana, mas o pacto acabou funcionando, né? Então ele liga Lé Concré e decide investigar o quadro. Ao tentar investigar o quadro, ele é interpelado pelo Dorian, eles têm uma espécie de luta. Mas acontece que no final das contas o Dorian decide ele mesmo enfrentar o quadro. Acontece um incêndio na casa e o Dorian ele atravessa o próprio quadro com uma espada, né, matando aquela coisa corrupta que ele criou, como se ele enfrentasse os próprios pecados e tivesse decidido destruí-los. O filme depois tem um epílogo mostrando que o quadro volta a ser belo como quando pintado e ele é guardado pelo Lord Henry. Bom, o que esse filme tem para nós? Esse filme é um clássico caso da corrupção dos valores. Esse tema comba bastante, né? Ele junta bastante com o primeiro vídeo do canal dessa série de análises do Beowulf. Só que o Beowulf ele é um homem justo, heróico, cheio de capacidades, que ele tem, vamos dizer assim, ele se corrompe
com alguma facilidade, ou seja, ele deixa de fazer uma justiça, né, para indulgir em algum prazer, e essa injustiça o persegue. O Dorian Gray ele é um ápice disso, porque o Dorian ele não só deixa de praticar a justiça, ele abandona-a completamente. Ele vive em prol da corrupção, porque existe nele um elemento de que essa corrupção não alcançará. Tudo bem, no Beowulf existe também um certo orgulho do Beowulf, uma supervalorização de si mesmo, em que ele acredita que sendo um grande herói, né, digno de muitos poemas, muitas lendas, ele não seria alcançado pelo monstro. Ele poderia vencer qualquer monstro. Mas no Dorian Gray não é necessariamente sobre vencer as coisas, não esperar que elas sequer venham, porque ele se sente ainda livre, intocado por todas as consequências do que fez, enquanto todas as outras pessoas pagam pelo que ele fez. Então é algo mais vil, porque é uma corrupção em prol de si mesmo, só que ela é uma corrupção consigo mesmo. Entendam? Quando o Dorian faz o pacto, que parece ter sido de forma leviana, ele fez com verdadeira intenção enquanto olhava para o próprio quadro e enxergava a própria beleza. Dorian fez um pacto consigo mesmo, não com Satanás, o diabo, nem com o demônio, nem com qualquer criatura da encruzilhada. Ele vendeu a sua alma para si mesmo. E isso talvez seja a coisa mais vil, seja a verdadeira corrupção. Pois tem um ditado que diz que o maior feito do diabo foi fazer com que as pessoas não acreditassem que ele existe. E as pessoas se acharem superiores ao ponto de serem tocadas é uma coisa. As pessoas acharem superiores ao ponto de acreditar que são elas quem movimentam a história e as coisas que acontecem à sua volta, as coisas que elas podem ver ou ouvir, isso é uma corrupção maior. E esse tipo de corrupção é um dos tipos que causa estagnação. Tem dois. Né? É o orgulho e o outro é a vergonha. Né? Os dois lhe causam estagnação. É a vergonha que não procura perdão e, portanto, fica presa no passado. E o orgulho que não procura melhora, pois se você é perfeito, por que você tem que melhorar? E esse também lhe estagna. Então você fica preso no passado também. E esse é muito importante, porque ele se retroalimenta. Você, quando entra nesse estado, vê todas as suas ações como vitória e se alegra de todas elas. Até que não se alegra mais. Mas aí já é tarde, pois não vê outra solução, não compreende outros valores e nem tem interesse de aprender o que mais existe no mundo para lhe tirar dessa situação. Portanto, o único caminho para isso é um declínio, agora não só moral, mas da autoconfiança, da autossustentabilidade. Qualquer uma dessas capacidades começa a declinar a ponto da pessoa se tornar um cético, capaz de tirar a própria vida, simplesmente pela melancolia da vida em si, de uma vida vazia, sem propósito maior do que as próprias coisas materiais. E esse padrão de história, ele é comum, em especial nos tempos modernos. Os novos heróis que são montados pela mídia, eles têm as características do Dorian Gray. Bom, você diria, olha, um herói pode ser falho e eventualmente ele aprende a sua lição, correto? Isso é uma boa lição. Por exemplo, o Homem de Ferro. Ele se torna um Homem de Ferro numa situação muito forte que o deveria o mudar. E o muda de certa forma. Ele desiste de criar armas. Mas ele não desiste do seu egocentrismo. Ele continua sendo egocêntrico. E no final do primeiro filme ele admite ser o Homem de Ferro e faz publicidade com a própria postura e a própria posição de herói. E ele só vai se redimir no último filme,
né, no Ultimato, quando ele se entrega a sua própria vida para salvar as pessoas do planeta. Ou seja, ele começou egocêntrico, mas foi ganhando qualidades aos poucos, até a qualidade máxima, que é a do autossacrifício. Ok, mas onde está isso? Oh, eu dei um bom exemplo, agora vamos para os maus exemplos. As mídias têm trabalhado heróis que têm as qualidades do Dorian Gray como qualidades finais, como o objetivo final de suas jornadas. Ou seja, são personagens cuja lição que eles aprendem é a confiar mais em si mesmos e não a fazer autocrítica, melhora, busca por conhecimento, busca por um mestre, busca por um objetivo maior. Não. Eles aprendem a buscar objetivos dentro de si mesmos e a contentar-se com si mesmos e a buscar a proclamação de outros sobre o quão belos e incríveis eles são. Vocês sabem de alguns heróis assim? Eu vou dar um exemplo de um clipe muito interessante que fala desse tipo de pensamento, que é de um rapper, músico, não sei exatamente, um Lil Nas X. Ele tem esse clipe muito emblemático, cheio de simbologia, no qual ele desce ao inferno. Ele tem relações com o rei do inferno. E mais estranho ainda, ele toma a coroa do rei do inferno e põe em si mesmo. Ou seja, ele acredita que ele é tão vil ou tão capaz de dominar os seus próprios pecados que ele se torna mestre dos seus próprios pecados e provedor dos seus próprios pecados. Mas é aí que ele se engana. Embora o tema desse clipe termine com ele como vitorioso, sabemos que no cosmos a maldade pura é muito maior do que a maldade que qualquer homem pode alcançar. Portanto, ele se enganou. E num arquétipo completo, na história desse arquétipo por completo, ela termina com ele sucumbindo ou tendo que destruir o seu passado, como o Dorian Gray. Mas note que, como eu disse, os heróis modernos são corrompidos. Eles não fazem como o Dorian Gray, que no fim das contas enfrenta os seus pecados e os atravessa com a espada. Não. Estes, eles param exatamente no momento mais alto, no auge dos seus pecados, quando ainda são belos e se acham livres. E a história deles termina neste ponto, dando a entender que não existe nada superior, que este é o objetivo máximo. Querem saber outro personagem que tem essas características? Sim, a Galadriel do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Uma série que vocês sabem que não tem conexão com o Senhor dos Anéis a não ser o nome da série e de alguns personagens. A história é completamente diferente. Então não comparem essa Galadriel com a Galadriel do livro, correto? Quer saber da Galadriel do livro, vá ler o livro. Essa é uma outra pessoa. Mas o ponto é que essa personagem tem as características desses heróis atuais. Ela é extremamente egocêntrica, acredita que vai ganhar sempre, toma suas decisões por conta própria, coloca outros em risco por suas próprias decisões e nunca admite quando erra. Ao contrário, quando ela erra, muitas coisas se fazem certas, apesar de ser ilógico, mas elas acontecem a favor dos desejos dela, embora sejam decisões extremamente vis, cruéis e erradas. Ela se sente o centro da história, sendo o centro da história. Ela jamais paga por seus pecados, por seus erros. E quando ela percebe que errou, ela não admite. E ela segue com o erro da mesma forma, mesmo sabendo que outras pessoas poderão pagar pelo que ela fez. Ou seja, é mais um exemplo de um herói nessa forma de mídia que não tem nenhuma conexão com outros. São extremamente egoístas, egocêntricos. Quer saber mais um caso, agora real, sobre o mesmo tipo de padrão de comportamento? Não preciso nem dizer, né? Manipulação, perversão total de valores.
se vocês têm acompanhado os casos desde aquele evento nos Oscars, sabe que ela tomou algumas atitudes antes, durante e depois daquele evento que mostram o quão ela o dominava, o quanto ela o mantinha em rédeas curtas, o quanto ela o humilhava se não conseguisse o que queria, inclusive usando mídias sociais e o forçando a ter discussões ao vivo, a se expor ao vivo. Ela gerou uma espécie de relacionamento aberto, onde a única traição era ter um caso com alguém que pudesse colocar a carreira deles em risco. Mas ela mesma quebrou a regra que impôs quando teve um caso com o irmão do próprio filho. Perdão, com o amigo do próprio filho. E não contou para ele. Lembrando que esse tipo de relacionamento aberto normalmente funciona onde supostamente os dois lados têm confiança e não têm medo de contar com quem estão trazendo para a casa, né? Para a cama, para o lar. No entanto, ela manteve em segredo e só abriu o jogo durante um programa de TV. Nunca arcou com as consequências do que fez. Ao contrário, jogava qualquer consequência nas costas do seu pequeno escravo. E vai mais longe. Tem um exemplo, talvez máximo, do egocentrismo vil, destruidor de vidas, e que aconteceu verdadeiramente. Jim Jones, famoso homem que começou como uma espécie de pastor evangélico das comunidades pobres nos Estados Unidos. Clamou-se ele mesmo Deus, levou pessoas para a Guiana Francesa, aqui na América do Sul, as isolou, as manteve cativas por meses, e quando o seu esquema caiu por água abaixo, que as pessoas começaram a querer abandonar a sua comuna, ele deu a ordem para que todos cometessem suicídio. E mais de 800 pessoas morreram naquele dia, ele incluso. Então notamos que o egocentrismo ele é um erro fatal. Ele condena o próprio e os próximos. Ele traz danos gravíssimos à sociedade. E ele traz exemplos que não devem ser seguidos. E estes, infelizmente, são os exemplos que têm surgido ultimamente nas mídias, nos materiais que consumimos. São heróis sempre belos que nunca erram, nunca consultam os seus mestres. São eles mesmos os mestres de si. Aliás, quando consultam os mestres, normalmente desobedecem e vencem por desobedecer. A lição costuma ser: eu achava que estava certo e descobri que estava mesmo, mas duvidava de mim e melhorei quando acreditei mais em mim mesmo. Ou seja, fantasiado de uma espécie de autoajuda, estes heróis conduzem a juventude aos mesmos erros desses arquétipos que eu mostrei recentemente. A diferença é que com Dorian Gray sabemos o fim do arquétipo, onde o personagem se redime ao encontrar, encarar e destruir aquilo que era a sua imagem pervertida. Mas os arquétipos novos não vão até o fim da história, entregando-nos apenas uma parcela, a parcela que mostra a ascensão do mal, mas não nos mostra a queda. Tampouco mostra que aquilo é mal. Não. O pinta como algo belo e interessante, talvez na moda. E infelizmente muitos têm caído para esse tipo de narrativa. Bom, como vocês puderam notar, este é um paralelo ao vídeo do Beowulf. Posteriormente eu vou estar abordando o outro pecado que também nos deixa estagnados, que é
o medo do arrependimento, o medo de desfazer aquilo que foi feito. E este também pode ser tão vil quanto, pois ele também é baseado numa espécie de egocentrismo, mas é no egocentrismo da vítima e não do herói. É claro, os egocêntricos têm um pouco dos dois. Não deixe que essas coisas lhe afetem. Aprenda sempre que tudo tem um limite. Nós temos limites. Podemos ir até um certo ponto. Depois disso, precisamos de ajuda. Para alguns de nós, aqueles que têm fé, acreditamos que existem coisas que só podem ser ajudadas por seres superiores, além da matéria. Mas mesmo para aqueles que não acreditam, mas que verdadeiramente levam a sério o crescimento de si, sabem que antes dele haviam outros que talvez tenham ido mais longe. O orgulho é uma ferramenta, aliás, o orgulho é uma pedra que vai entrar no seu caminho e não vai permitir que você se desenvolva. Você ficará estagnado. E enquanto o orgulho estiver cravado na sua mente, você não sairá do lugar, não se moverá. E se for do tipo que se estressa e desconta sua raiva, trará certamente dano para aqueles que estão perto de você. Bom, esse foi mais um vídeo discutindo aqui um filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendo que vejam o filme de Dorian Gray de 2009, assim como leiam o livro. Existem óbvias diferenças entre os dois, algumas diferenças bem grandes. A história do escritor também de Dorian Gray é uma história bem interessante. Recomendo que vocês procurem saber. Ele foi preso, enfim, é uma história bem curiosa. E é isso, galera. Até a próxima. Segue aí. Quem quiser, quem tiver interesse de ver a outra parte, vai no canal ver o primeiro vídeo dessa série de reviews, que é Beowulf Análise. Então, até mais.